Eu fiz um vídeo para vocês essa semana, um shirt bem curto, e não esperava a repercussão desse vídeo. Estava colocando eu numa aula de cerâmica e dizendo que eu não tenho superpoder, mas na verdade eu não desisto fácil das coisas. E como era um vídeo curtinho, eu vi muito comentário, isso é um dom, isso é aquilo outro, como é que você consegue? Eu não consigo, pra mim não é tão fácil. E aí eu resolvi explicar pra vocês eh, que na verdade eu consigo ir até o fim das coisas, em partes porque eu tenho um transtorno, que é o TDAH, né? O que acontece com quem tem TDAH? Às vezes você fica pensando, mas quem tem TDAH desiste fácil das coisas, porque as coisas perdem o prazer, né? Então, as pessoas confundem, inclusive, esse hiperfoco do TDAH com um superpoder, mas na verdade não tem nada de superpoder. O que acontece é que geralmente as pessoas que têm esse transtorno, elas têm uma cegueira no tempo. E é isso que acontece comigo. Se eu faço qualquer coisa e essa coisa me apaixona de alguma maneira, me instiga de alguma maneira, se eu acho interessante de alguma maneira, eu perco totalmente essa noção de tempo. Então pode ser meses, um ano, mais anos, eu vou até o fim, eu não desisto, né? Mas claro que você não precisa ter TDAH para fazer uso desse valor que é a perseverança. E eu queria hoje trazer isso porque muitas e muitas vezes a gente acha que para a gente ter sucesso na vida ou para alcançar algumas realizações, a gente tem que partir de habilidades cognitivas, né? Essas que somos estimulados ao longo da vida acadêmica, estudantil, mas eu tô aqui para te dizer que existem habilidades não cognitivas que são fundamentais para a gente conquistar as coisas. E uma delas é sim a perseverança. Então você não precisa ter um transtorno que nem eu para você conseguir ir até o fim nos teus projetos. É necessário, claro, como qualquer outra habilidade, ser treinado, ser treinável. É como se fosse um músculo mesmo, que você vai para a academia e você precisa malhar esse músculo. Então a perseverança, ela foi bastante estudada nos últimos anos com outros valores por psicólogos que passaram a estudar não a doença, mas o que fazem as pessoas se tornarem mais felizes. Então vou pegar aqui um livro que inclusive é uma ótima dica de leitura, que é esse aqui, O Florescer, do Seligman. Esse autor, psicólogo, estudou bastante o que tornava as pessoas felizes e ele chegou numa escala, num tipo de questionário relacionado a forças de caráter. Essas forças de caráter qualquer um de nós pode desenvolver e dentre elas está a força da coragem. Então, a perseverança, que é ir até o fim nas coisas, está dentro dessa força de coragem que qualquer um de nós, como eu falei, pode treinar e exercitar. Se vocês quiserem, depois eu coloco aqui na descrição do vídeo, aonde vocês podem responder a esse questionário gratuitamente e identificar quais são essas forças de caráter. Mas o que eu quero falar é que nos últimos anos, economistas, psicólogos começaram a identificar o que faz com que as pessoas sejam bem-sucedidas, muito entre aspas aqui, mas que tenham realizações nas suas vidas. E não é o QI. Às vezes as pessoas acham que é o quociente de inteligência que faz com que as pessoas alcancem resultados, mas eu tenho inúmeros exemplos, até na minha história de vida, de pessoas que eram extremamente inteligentes do ponto de vista de QI alto e não adquiriram sucesso nas suas vidas. Então, essas habilidades não cognitivas, como eu falei, pode ser sim treinável. Existe um teste também, se vocês colocarem aí no YouTube, vocês vão analisar, é o teste do marshmallow. É bem engraçadinho, é um teste feito com crianças e o objetivo era ver até quando a criança tinha autocontrole. Então, perseverança está também relacionada a autocontrole. E o teste era o seguinte: colocava a criança numa sala, chegava uma instrutora e dizia assim: bom, se você esperar, eu te dava um marshmallow, deixava lá num pratinho e dizia: se você esperar aqui até eu voltar,
eu te dou outro marshmallow. E eram crianças de 3, 4 anos e era impressionante ver a reação dessas crianças. Algumas a pessoa mal saía da sala, já estava enfiando o marshmallow na boca, a outras ficavam aguentando, tinha cenas engraçadas, ficava lambendo o marshmallow, mas fizeram esse teste, depois de anos analisaram o perfil psicológico, econômico, inclusive, dessas pessoas que se tornaram adultos, e a maioria delas que trabalhou o autocontrole, que trabalhou algo que não era imediato, né, porque elas tinham que esperar o outro marshmallow para ganhar outro, essas pessoas tiveram uma vida mais saudável. Então, a perseverança é um não superpoder, tá? Mas a perseverança é uma habilidade não cognitiva que a gente pode aprender a desenvolver e que tem a ver com a gente aprender a não ficar no imediato. E como eu falei, teoricamente eu deveria desistir fácil das coisas devido ao TDAH. Mas enquanto você, e aí não precisa você ter um TDAH da vida, mas se você entende algo que te faça muito bem, se você tem uma grande paixão, provavelmente nessas áreas que você se apaixona muito, que você gosta muito, você vai esperar para bem depois alcançar essa satisfação. Então, claro que é um músculo, você tem que desenvolver, né? Você tem que trabalhar muito dentro dessa lógica de que não é agora que eu vou ver o resultado, eu não faço a menor ideia, né? Mas eu vou precisar esperar um longo prazo de muitas e muitas vezes para eu conseguir esse resultado. Eu lembro muito quando eu era criança, eu acho que desde criança que eu tenho essa perseverança. Eu queria uma bicicleta quando eu era pequena e aí eu lembro demais de colocar na porta do quarto da minha mãe para ela não esquecer de comprar a minha bicicleta. E esse recadinho do coração que eu deixava para ela passou anos, né? Para mim era como se tivesse passado dias, eu não tinha esquecido. E eu realmente consegui, obviamente, eu era uma criança, né? Eu consegui ganhar a bicicleta. Mas eu tô só dando um exemplo de como eu não levava em consideração a questão do tempo, né? De quanto tempo ia levar para eu conseguir aquilo. Eu simplesmente focava em ter a certeza de que eu iria receber em algum outro momento e não desistir. O que é que eu não desisti? De perturbar ela, de encher o saco dela, né? A mesma coisa é em relação a algo que eu faça novo. Eu não sei como que eu vou fazer, nem como vou fazer, não me preocupo se tá bom ou se tá ruim. Eu simplesmente faço. Eu simplesmente não desisto. Eu simplesmente no dia seguinte estou fazendo de novo, e no dia seguinte estou fazendo de novo, tendo a não estar trazendo tantas avaliações. E tem esse recurso também que está relacionado à perseverança, né? Que é o enfrentamento do medo. Né? A coragem é um pouco algo que a gente faz quando a gente também está com medo, mas tem a ver com você arriscar, tem a ver com você ir para frente. Então, não é toda a habilidade que você consegue ser perseverante. Para que você consiga ser perseverante, tenta ir para esse caminho de você gostar mais do que você vai fazer, né? De ser um valor que seja importante. Não adianta ser qualquer coisa, né? E se você tem essa dificuldade de autocontrole, se você é uma pessoa que tende a querer receber premiações a curto prazo, provavelmente você vai morrer na praia, porque a lógica desse tipo de estrutura cognitiva é tudo ou nada, né? Então, se eu estou vivendo essa experiência, eu vou até o fim. Eu não estou focado em gerenciar um benefício a curto prazo e por etapas. Eu foco no fim e não me importo com o que está acontecendo no meio do caminho. Então, eu queria trazer muito esse vídeo, mais porque foi uma repercussão do que eu falei daquele vídeo curto e ninguém entendeu. Muitas pessoas não entenderam porque eu não expliquei muita coisa, era um vídeo de 30 segundos. Mas eu só queria falar para você que não importa qual é a tua situação, se você não tem muita perseverança, é uma habilidade não cognitiva que você pode desenvolver.
Esse teste que eu te falei aqui do Seligman, né, desse livro Florescer, que eu vou ver aonde tem esse teste gratuito, e aí, se eu não me engano, é o site Via Character, mas eu vou colocar nas descrições. Você pode fazer esse teste. Se, por exemplo, você perceber que você deu baixo em coragem, provavelmente você tende a ser muito pouco perseverante, né? Tende a desistir fácil das coisas. E é totalmente possível você ir até o fim, lembrando que essa é uma habilidade que é muito vantajosa, que na verdade ela precisa estar atrelada a um valor mais profundo. E vamos ver que se você fizer esse teste, você pode verificar que você tem outros valores ou outras forças de caráter, né? Que tem a ver com propósito, que tem a ver com questões mais profundas dentro de você, que podem te ajudar muito a conseguir outras coisas de outras formas. Exemplo, tem uma dessas forças de caráter que tem a ver com o otimismo, né? Que tem a ver com a visão, né? De enxergar as coisas, como eu falo, né? O copo mais cheio do que o copo mais vazio. E tem pessoas que têm essa força de caráter muito em alta, e isso é vantajoso. Qualquer uma dessas 24 forças de caráter, elas são vantajosas em relação ao alcance de objetivos, né? São habilidades não cognitivas muito importantes. Como eu falei, todas elas podem ser treinadas, né? A minha, por exemplo, que é muito fraca, é senso de justiça. Eu não tenho um senso de justiça muito alto. Mas eu não desenvolvo porque eu não tenho interesse em desenvolver. Mas vamos dizer que se eu tivesse que estar em algum ambiente onde eu precisasse desse senso de justiça mais forte, provavelmente eu ia atrás de aumentar esse meu músculo. Então, eu quero muito, né, que você faça esse teste, depois você comenta aí qual foi o resultado, se você tem ou não perseverança, mas como eu falei, é totalmente possível a gente insistir nas nossas coisas, basta que a gente descubra o que é que te dá paixão, que te dá entusiasmo, que você não vê a hora acabar. Provavelmente essas coisas você vai ter muito mais autocontrole de não esperar o benefício imediato ou a recompensa em etapas. Você provavelmente vai insistir muito mais se isso for apaixonante para você. Se a coisa não for tão interessante, dificilmente você vai adquirir essa habilidade da perseverança. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, já estou atrasada para atender e eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar então nas descrições qual é o nome desse teste que vocês podem fazer gratuitamente para analisar essas forças de caráter e a gente se encontra então num próximo vídeo. Até!